Sabe essas peças que você está vendo agora? Foram feitas por uma IA que está numa outra prateleira no mercado. É a Hyper 3D, eu quero te mostrar tudo sobre ela. Vem junto, vale a pena. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e tem gente que acha que as IAs são concorrentes dos modeladores 3D, mas eu diria que essa IA, a Hyper 3D, ela vai ser a sua principal assistente. A plataforma faz malhas com detalhamento absurdo. É muito rápida para gerar não só um, mas múltiplos modelos ao mesmo tempo. E tem uma ferramenta de corte inteligente que você vai curtir, vai se impressionar. Antes da gente começar, já queria te dizer, a Hyper 3D tá com uma promoção. Usa o link e o cupom na descrição do vídeo para você ganhar 14 dias de teste grátis. Eu testei, eu gostei e eu continuo usando porque o bicho é animal. E para você que acabou de chegar aqui no canal, considere se inscrever. A gente sempre tem muita coisa boa e muita novidade como esse vídeo para você ficar um fera na impressão 3D. E agora tem uma curiosidade, gente. Vocês estão usando IA para quê? Vocês estão só batendo papo no ChatGPT? Vocês estão fazendo planilha, apresentação? Tem gente que está usando IA como psicólogo? Fala para mim, conta, quais são as utilidades que para você valem a pena da IA? Põe aqui nos comentários. E esse aqui então é o Hyper 3D Rodan geração 2.5. Antes de mostrar como funciona a plataforma, quais são os recursos dela, eu quero mostrar resultado já para deixar você com água na boca para testar. Olha essa imagem aqui, dessa boneca Chibi, e olha o resultado da malha 3D que ele cria. Isso aqui você pode imprimir. Olha essa casa aqui, meio cartoon, e veja o que ele criou. Vamos colocar aqui só a geometria. Olha o detalhamento da geometria, repare nisso. Repare nessa parte aqui, dessas pedras aqui, e agora repare como está aqui. Veja só o que ele faz. Você consegue reproduzir com a máxima fidelidade as imagens que você coloca aqui para que ela possa criar o modelo 3D. E para terminar, nosso careca aqui, veja então, e o modelo 3D que ele criou. Veja que bacana, inclusive os detalhes da orelha muito parecido, barba, as feições do rosto. Isso aqui é muito poderoso e eu acho que você quer ver como funciona esse negócio. Vamos começar com o pé na porta já, vamos fazer um teste extremo já com o Hyper 3D. A gente vai usar essa imagem aqui, que é um fóssil, é um crânio de um Neandertal vulgo homem das cavernas. E você vê que a imagem está em alta resolução de maneira proposital, vou explicar por quê daqui a pouquinho. Então você vai lá, clica aqui, adiciona a tua imagem, onde ele está aqui. Adiciona a tua imagem, muito bem, ele vai processar a imagem e já está disponível para você poder criar. E recado bem rapidinho, se você quer se tornar um fera na impressão 3D, vem com a gente para o curso Impressão 3D Total. Mais de 7 mil alunos, desde 2016, na melhor escola de impressão 3D da América Latina. Para você dominar sua impressora 3D e tirar peças de alta qualidade, está te espera na descrição do vídeo ou um QR Code em algum lugar aqui da tela. Quero ver você com a gente no curso. Bem, você vai escolher aqui os modos de geração. O Think Effort é o esforço de pensamento, vamos dizer assim. Então são 5, eu quero mostrar para o que cada um deles serve. O que tem que ficar bem claro aqui é que não é para diferentes qualidades finais de malha, e sim para aplicações diferentes. Então o Extreme Low leva 4 segundos para criar o seu modelo 3D, e ele é usado para esses tipos de peças aqui, peças mais simples, tá vendo? Olha só. Então peças que tem uma superfície simples, não tem tanto detalhe, o Extreme Low é perfeito. Já o Low, quando você começa a criar algumas coisas mais cartoon, por exemplo, uns modelos um pouco mais detalhados, mas sem perder aquela carinha de toy, então você já consegue fazer alguma coisa um pouco mais detalhada usando o Low. O Medium, ele é um equilíbrio entre o tempo de processamento e o resultado em termos de detalhamento. Então você vê aqui, ó, já consegue fazer alguma coisa com bastante detalhamento. O coração aqui, o baú. Quando você quer fazer uma peça mais detalhada, o Medium é o ideal. Note que conforme você vai crescendo o detalhamento, mais tempo vai levar para gerar o seu modelo. Então o Extreme Low, você vai levar 4 segundos para criar o modelinho. O Medium já leva 20. O High já começa realmente a colocar peças com nível de detalhamento alto, como esse robô, por exemplo. O que mais? Olha só, esse carro está muito bem feito, já está bem fiel ao carro real, assim como também esse caminhão. Então aqui você já tem modelos bem detalhados e você vai usar o High e vai levar 40 segundos para gerar o seu modelo 3D. E para terminar, o Extreme High, que é realmente extremo. Olha o que ele faz aqui, o detalhe, olha os veios na mesa de madeira,
Aqui a pedra, olha esse colecionável, olha o que ele tem aqui, ele tem um detalhe inclusive aqui, ó, da malha. Esse dragão tá um absurdo e veja os detalhes do elefante. Então o Extreme High é para esse tipo de aplicação. Então não se preocupa se alta qualidade, baixa qualidade, não é isso. Use o modo correto para a respectiva aplicação. Então a gente vai usar aqui o Extreme High. Selecionei, você também pode selecionar por aqui, sem precisar ir nessa telinha que eu acabei de mostrar. E agora você vem numa outra tela que são os presets. E você tem alguns direcionamentos para o Hyper 3D poder gerar o teu modelo 3D. O micro, por exemplo, vai privilegiar o detalhamento da superfície. Então você pode usar o Clean para superfícies lisas, limpas. Tem o Creative, onde ele faz alguma correção em relação à tua imagem, e o Faithful, que é o fiel à imagem. Então ele consegue trabalhar com essas duas instruções. Aqui simetria, no caso de carros, por exemplo, e aqui detalhado e o nível de detalhamento que você quer definir. E aqui se você quer suavizar aqueles detalhes mais cantos vivos, mais pontudos. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar aqui Micro, Faithful, detalhado, e aí você clica em Generate. E você cai aqui nessa tela que é meio que o seu painel de controle. Então tá aqui o nosso crânio Neandertal, olha só o detalhamento com que ele criou esse modelo. Então esse aqui é a nossa imagem. E esse aqui é o modelo que ele criou a partir da imagem. E o que eu vou te contar agora é uma das coisas mais bacanas do Hyper 3D. Imagina que você já tem esse modelo aqui gerado, mas ele não está pronto. Por quê? Você ainda pode colocar mais alguns parâmetros, mudar mais alguma coisa, pode usar aqui também as opções avançadas, e aí você clica em Redo, e você só vai ter o seu modelo 3D pronto e vai usar os seus créditos depois de clicar em confirmar. Então você tem aqui, no meu caso, 50 tentativas para escolher qual delas você achou a mais bacana para confirmar e continuar o seu processo. Nos planos mais baratos você tem 10 tentativas, o que é mais do que suficiente. Isso aqui então é muito legal porque você não vai gastando seus créditos e testando. A hora que você tiver certeza de que o modelo está do jeito que você quer, com as configurações que você precisa, aí você vai lá e confirma. Quando você clica em confirma, você tem aqui algumas opções. Você pode exportar em triângulo ou em quad mesh. A gente usa aqui triângulo para impressão 3D e você pode colocar aqui, ó, desde 20, uma malha bem baixa resolução, até 2 milhões, e no caso de você usar o Extreme High, você consegue até 10 milhões. Isso aqui é um negócio espetacular, mas a gente não vai imprimir ainda com 10 milhões. Vamos deixar aqui com 2, porque a gente vai fazer agora a próxima etapa, que é gerar a textura, o material deste modelo 3D. Então você confirma e agora sim você vai gastar os seus créditos. Se você estiver babando, eu te empresto um lenço, porque olha essa textura aqui, 12K. Então você tem aqui a imagem e ele conseguiu reconstruir a textura na peça seguindo a geometria com 12K de resolução. Quer ver realmente como esse negócio é? Eu coloquei no Blender aqui para você dar uma olhada, olha isso aqui. E aí a gente volta para cá, a gente pode clicar em confirmar, e ele vai agora gerar a textura final, aliás, já gerou, então agora você pode baixar, você pode baixar um GLB, e você pode subir no software que você usa já com a textura, assim como eu fiz aqui no Blender. E se eu quiser voltar atrás, você vem aqui simplesmente e você dá um fork no Geometry. Obviamente, como você já gerou a malha, já baixou, você já gastou os créditos, então você faz de novo o processo. Então a gente voltou agora para a geração de malha de novo, como se ele tivesse esquecido todo o resto. Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero criar uma malha agora para impressão 3D. Eu quero alguma coisa um pouco mais liso, eu não quero tão rugoso assim, parece uma pedra, né? Não é bem isso, apesar de ser um fóssil. Então você coloca aqui, ó, Soft, e você vai lá e dá um Redo. Pronto, nossa peça mais lisa está devidamente criada aqui, né? A gente usou a funçãozinha aqui Soft e ele fez isso aqui com a peça. Então só para você entender, a versão 1 é essa aqui e a versão 2 já vai aparecer, é a versão mais lisinha, essa aqui que a gente vai imprimir. Inclusive, se você clica aqui em History, você vê todas as versões que foram criadas antes de você escolher e confirmar. A gente vai fazer a maldade agora. A gente vai
pedir para gerar a nossa malha, mas eu vou selecionar uma malha com 10 milhões de triângulos. Tanto que quando você faz isso, não aparece mais nenhuma opção para você gerar material, nada, já vem um download direto. Então você vai lá, clicou, ele vai montar rapidinho e vai disponibilizar para você baixar. Aí você vai lá, baixa, muito bem, salvou, e agora a gente vem aqui para o fatiador e olha que belezinha o nosso Neandertal. Olha que bacana, hein? E você aproxima, você não consegue ver os triângulos. Então assim, são 10 milhões de faces. Vamos ver se é mesmo. Cliquei aqui e olha aqui, ó. É 9.999.992 faces. 10 milhões de faces. Pronto. Faltam 8 só. Então isso aqui é uma resolução absurda de malha. Inclusive a máquina fica aqui um pouquinho mais lenta quando a gente vai girar, né? Mas você fatia, manda imprimir e fica com certeza espetacular. Te achei aqui nesse ponto do vídeo, então porque você tá gostando. Faz uma coisa pra mim então, deixa um carinho aqui nos comentários, mostra pra gente que você gosta desse tipo de vídeo para que a gente continue fazendo mais desses pra você. Próximo teste, a gente vai criar esse token aqui de RPG e vai usar duas imagens de referência, imagem frontal e a imagem traseira. Essa aqui vai ser uma peça de no máximo 4, 5 centímetros de altura, então é uma peça pequena que não precisa ter um detalhamento absurdo. Então você vem aqui, adiciona as duas imagens aqui e tem uma coisa muito interessante que você pode fazer. Então eu tenho aqui a vista frontal e a vista traseira. Eu indico para o Hyper 3D que esta aqui é uma vista traseira ou frontal. Então aqui ó, frontal, e essa aqui também eu faço aqui traseira. Eu posso colocar até 5 imagens de vistas diferentes e eu digo aqui qual que é a vista que eu estou colocando para que ele possa entender e girar o teu modelo 3D. Depois você faz o seguinte, ao invés do Extreme High do primeiro teste, a gente vai colocar o Extreme Low, que ele promete criar este modelo em 4 segundos. Feito isso, Generate. Levou mais ou menos uns 6, 7 segundos porque eu coloquei duas vistas, então ele teve que entender as duas vistas para aí sim gerar o teu modelo. E você vê que no Extreme Low não é que a malha é de baixa qualidade, é uma malha simplificada. Lembre-se que isso aqui vai ser um bonequinho de 4, 5 centímetros, como eu acabei de falar. Então ele está aqui bonitinho, show de bola, mas aí eu quero fazer o seguinte, voltamos para cá, vamos fazer tudo de novo. Eu vou colocar as duas imagens, vamos lá, que isso aqui é muito bacana. Então você vai lá, abriu, eu defino aqui que isso aqui é frontal, defino que isso aqui é a vista traseira, muito bem, Extreme Low já tá, e eu vou pedir para ele gerar 10 opções, 10 resultados de uma vez só. Vai levar em torno de 1 minutinho, mas você vai ter 10 bonecos desse para escolher qual que você quer fechar e gerar o teu modelo 3D. Foi muito rápido agora, mais rápido do que o outro, por incrível que pareça. E ele já tem aqui, ó, 10 modelos. Ele criou o primeiro, na verdade. E ele vai criando os próximos. E aí você vai olhando qual que você achou melhor para gerar o teu modelo final, qual está mais fiel à sua imagem inicial. Então você tem aqui, ó, já gerou um, daqui a pouco vai gerar todos os outros 9. Já apareceu aqui, ó, versão 2, 3, 5, 6 e 7. Então vou colocar aqui, ó, versão 2. Vamos ver como é que ela vai ficar em relação à versão 1. Vamos ver qual que fica melhor. A 2 está mais legal. Agora vamos ao 2, vamos para 3. Vamos ver qual que você prefere. De novo vai colocando aqui, você vê que são variações do mesmo bonequinho. Gostei mais da 3. Vamos ver a 4, não é que vai melhorando conforme vai subindo, tá? A 4 ficou, talvez a 3 seja melhor, eu preferi a 3. A 3 está mais legal. Então tem aqui mais outras opções, e aí o que você faz? Você vai lá e confirma, levando-se em consideração que no Extreme Low você pode gerar malhas de até 1 milhão de faces. Ele é mais simples, uma malha mais levinha. Você vai lá e confirma, usa meio crédito, já gerou o modelo. Eu poderia gerar agora a textura, mas eu não vou precisar disso, então seleciono STL, Download, ele vai agora fechar o arquivo e você baixa o arquivo, como eu acabei de falar, e coloca no seu fatiador. Prontinho, aí você vai lá, salva, vamos colocar aqui como RPG2. E aí você vem, abre no teu fatiador. Então aqui, ó, coloquei 2 peças de cada e é só colocar para imprimir. Aqui no caso, cada peça vai ter, vamos ver aqui se eu falei certinho, 48 mm, quase 50 mm. Aí imprime no que você quiser, pode imprimir em resina, pode imprimir em filamento e fica também show de bola. Então você vê como gerou rapidamente 10 opções, você escolheu o que você quer, gerou, colocou no fatiador e imprimiu. Fluxo rápido e simples.
E eu criei aqui esse piloto com o nível de detalhamento que eu precisava e eu não usei o High, eu usei o Medium, que levou 20 segundos para criar este modelo aqui. Levou 20 segundos cada um dos modelos que eu criei, 5 opções, e escolhi a versão 4. Agora você vai lá, exporta, põe para imprimir e se descobre que você vai gastar um baita de um filamento com suportes. O que você faria nesse caso? Obviamente você pode cortar a peça, mas como é que o Hyper 3D faz esse corte? Muito simples, clica aqui em Bang to Parts, você vai clicar, ele vai dar uma sugestão, né, um preview de como ele vai cortar, aí você aprova ou não. Ele já deu aqui uma sugestão, olha que interessante. Então tem capacete, tronco, pernas, os pés e os braços. Você fala assim, não gostei muito, como é que você faz? Dá um try again, e aqui, você movendo essa barrinha para a direita, você vai pedir para ele cortar em mais partes, e aqui em menos partes. Mas eu gostei de como tá, então eu vou lá e dou um Generate. Vou gastar meio crédito, veja. Uma vez que você clicou aqui, você já fez o corte. Prontinho, finalizando o corte. Olha só, tem uma animação bem interessante, inclusive, olha que bacana. E ele fez aqui um bom corte, inclusive, gostei muito de como ele cortou. Agora imagina que você queira, talvez, cortar o braço em mais partes. Então você já tem aqui um corte feito, né? Vamos lá então. Capacete, o tronco, as duas pernas, os dois pés e os dois braços. Eu queria dividir o braço em, talvez, 3 partes. Clico somente no braço, e aí eu dou um bang de novo. E aí eu posso pedir para ele dar um preview e você aceitar o que ele fez ou não, ou então o que eu vou mostrar agora. Prontinho, ele criou aqui 4 partes na realidade, mas não é o que a gente quer. Então vamos para o manual. Você clica aqui no modo manual e você vai definir o que você quer cortar. Então vamos selecionar aqui, mais um aqui, perfeito. Essa imagem aqui eu vou para você visualizar. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui eu tenho a lista de peças. Parte 1, né, peça 1, eu vou lá e seleciono a luva, ele já automaticamente já pegou, opa, isso aqui é a luva, beleza. Agora eu vou lá e clico em New Part, cliquei. Agora eu quero aqui e aqui. O que ele vai fazer? Ele pegou o braço todo, não é o que você quer cortar ainda mais uma parte aqui. Então você vai no menos aqui e você avisa, eu não quero cortar este pedaço aqui. Você vai fazendo aqui, ó, até ele encaixar o que pode e o que não pode. Leva um pouquinho de tempo até ele entender exatamente o que você quer fazer. Já fez aqui? Já fez, beleza. Então aqui nós temos 1, 2, 3 partes. E a terceira parte agora, eu adiciono uma parte nova, vou no mais de novo e clico somente aqui. Ele vai selecionar agora então 3 partes. E aí você vai lá e Generate. Você pode fazer isso no passo anterior, antes de fazer o primeiro corte. Você mesmo definir em quais peças você quer cortar o seu modelo. Não precisa ele fazer isso. Corte terminando aqui, ele já vai mostrar o que ele fez com o braço. Olha só, exatamente o que a gente pediu, o braço em 3 partes. E você pode fazer na parte que você quiser, inclusive ele foi inteligente, ele cortou ambos os braços em 3 partes. E aí você vai lá, confirma o corte, vai gastar meio crédito, depois você gera o teu modelo e coloca no teu fatiador. Inclusive eu já tinha feito um corte aqui, ó, tinha feito a peça inteira e tinha feito um outro corte. E colocar para imprimir e você tem o seu modelo inteiro, se você quiser, ou então em partes para você depois poder montar e evitar os suportes. E lembrando que tem os 14 dias de teste grátis da Hyper 3D, basta usar o link e o cupom na descrição do vídeo. Vale a pena testar, eu gosto, eu uso e ó, show de bola. E agora eu vou deixar mais vídeos aqui pra gente continuar assistindo e você aprendendo mais sobre impressão 3D. Então não vou me despedir de você, porque a gente vai continuar assistindo agora o próximo vídeo e quero te agradecer por chegar até o final desse aqui com a gente.